Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, hoje é segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, sejam todos bem-vindos a 2026 que já começou acelerado com o nosso querido Donald Trump, levando o nosso querido Nicolás Maduro sob custódia para Nova York para ser julgado por crimes de narcotráfico e narcoterrorismo, né? Que chama. Pois bem, então com isso tudo, obviamente tem toda a discussão sobre legalidades, ilegalidades, excesso de força, falta de força, se pode acontecer com outros países na América Latina, essa parte realmente interessa para a gente aqui, se vai acontecer com a Colômbia, né, essas coisas todas, mas no frigir dos ovos o que interessa para a gente aqui mais especificamente, né, é o impacto que isso gera nos mercados, né? Obviamente todo mundo sabia que alguma coisa ia acontecer na Venezuela há algum tempo, alguns dizem inclusive que o Maduro já sabia que haveria uma tentativa de invasão ou uma tentativa de sequestro, né, dele, de captura do próprio Nicolás Maduro, e foi o que aconteceu então no sábado, né, de sexta para sábado, quando os Estados Unidos então equipes aí dos Estados Unidos, se você não sabe o que aconteceu, dá uma olhada lá no Google, equipes dos Estados Unidos invadiram aí a Venezuela para capturar o Nicolás Maduro e a esposa, e ambos estão em custódia da justiça americana em Nova York neste momento e serão julgados por tráfico de drogas, narcoterrorismo, como eu falei para vocês. Bom, tirando isso, né, do caminho, a gente tem um pouco de pressão aí à Colômbia, mas lembrando que mesmo o Trump, tendo feito toda essa movimentação recente aí na captura do Nicolás Maduro, não me parece, pelo menos por enquanto, não me parece que as coisas estão rodando sem nenhum contato com o que a gente poderia chamar aí de legalidade americana, né? Lá nos Estados Unidos ele é procurado, tudo bem. Agora, você ir buscar essa pessoa em outro país talvez seja um problema um pouquinho maior. Mas a justiça americana, de qualquer maneira, está de olho no que o Trump está fazendo, no que o governo americano está fazendo. Mas ela não tem nada a ver com a justiça internacional. Então são coisas diferentes que vão se resolver de formas diferentes. No fim das contas, ninguém está muito incomodado com essa situação, não. Essa que é a verdade. Nem a China, né, que o pessoal disse, a China está exigindo que o Maduro seja libertado, que blá blá blá. A China comprava sim quase todo o petróleo produzido da Venezuela, 70% a 80%, que dá mais ou menos aí 800 mil barris, mas não para volumes chineses, não é algo que quebra a China, né? E dando por característica agora de que a produção de petróleo venezuelana deve aumentar. Para vocês terem uma ideia, a Venezuela produzia aí 3,5 milhões de barris de petróleo lá no século passado, né, nos anos 70, 80, e agora produz 1 milhão de barris de petróleo, né? Então tem muita coisa para ser explorada lá na Venezuela. É óbvio que os Estados Unidos está de olho nisso tudo, mas as coisas já estavam meio azeitadas aparentemente, né? A vice-presidente que assumiu a presidência venezuelana, né, chegou a falar sobre isso, chegou a falar agora que vai... primeiro ela exigiu que os Estados Unidos respeitassem, etc. e tal, que é um aceno natural e provavelmente, inclusive, combinado, e agora diz que vai trabalhar em cooperação com os Estados Unidos, e os Estados Unidos vão ficar lá até que as coisas se resolvam, isto é, que a gente tenha uma nova eleição, provavelmente daqui a um tempo, não provavelmente nos 30 dias que a Constituição venezuelana prevê, mas daqui a um tempo. E aí os Estados Unidos então podem
sair de lá com a certeza de que houve algum processo democrático lá dentro e que foi escolhido quem deveria ter sido escolhido. Se vai haver ingerência americana nas eleições, etc. e tal, aí é uma outra discussão que pode ir muito longe. Mas voltando ao petróleo, que é o mais importante aqui para a gente, então o petróleo praticamente operou aí, chegou a subir um pouquinho, 0,10, 0,11, ficou estável boa parte da noite. Agora de madrugada, lá pelas 4, 5 horas da manhã, chegou a ficar abaixo dos $60 o barril do tipo Brent, né, que é o referência aí para a Petrobras aqui no Brasil, abaixo dos $60, né? Mas já voltou, está em queda, pouca queda agora, praticamente estável, 0,03 de queda a $60,77 o barril de petróleo do tipo Brent. E por que isso acontece, né? Há uma expectativa, obviamente, de uma retomada da produção venezuelana de petróleo, mas isso ainda demora tempo, né? Não é só você chegar lá, colocar um canudinho no fundo do mar e tirar petróleo, né? Isso é mais difícil, bem mais complicado do que, obviamente, essa operação que eu falei para vocês agora. Então, isso demora para repercutir no preço, mas há uma expectativa, sim, de queda no preço do petróleo. Como disse o Trump, a China não vai se incomodar, isso não incomoda a relação entre Estados Unidos e China. É claro que tem que ter uma grita, assim como foi aqui no Brasil, falar, isso aí é inaceitável e blá blá blá, mas no fim das contas ninguém vai chutar a canela do tio grandão, né? Essa é que é a verdade. Se vocês terem uma ideia, né, 150 aeronaves envolvidas nessa ação na Venezuela, todas as Forças Armadas, todas as aeronaves das Forças Armadas brasileiras somadas estão próximos de 500, né? Quer dizer, 1/3 do poderio aéreo brasileiro foi colocado, em números, né? Não estou nem falando em tecnologia, em números foi colocado em ação aí contra a Venezuela, e você pode considerar aí o Brasil provavelmente o país melhor armado em números, de novo, na América do Sul, né? Então você tem a dimensão aí do que o Trump está fazendo, que os Estados Unidos têm de poder, né, militar. Bom, com isso, né, além do petróleo, que o pessoal está de olho, tem também as repercussões aí no resto dos mercados lá na Europa e na Ásia. As ações de empresas ligadas ao setor militar subiram forte, né? Se você pegar aí na Europa, a Saab subiu 6,15, Dassault Aviation 3,95, Rheinmetall 7,37, a Henk 6,10, BAE Systems 4,68 e por aí vai, né? Então, tá tendo essa, não só as empresas ligadas ao setor de defesa, mas também as empresas de tecnologia, né? Vocês vão lembrar daquela Palantir americana, deve andar bem hoje, não sei se eu consigo ver aqui, se teve alguma evolução durante, agora no pré-mercado. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. No pré-mercado está aí, subindo 3,93% a $174 as ações da Palantir Technologies, que é uma empresa muito ligada aí ao Ministério de Defesa, à Secretaria de Defesa norte-americana, com inteligência artificial e outras coisas que ela desenvolve para o Exército e para as Forças Armadas norte-americanas. Então, a gente deve ver esse repique das empresas de defesa, algo que a gente tem visto já nos últimos meses, né? Elas ganhando tração. E para o Brasil, a gente tem um pouco de incerteza, né, sobre como isso vai repercutir, principalmente aí nos mercados emergentes no Brasil, não só por causa do petróleo e a Petrobras com o peso todo que ela tem no Ibovespa, mas também como os atores globais, né, os investidores globais vão passar a olhar aí as potências emergentes. Muita gente, e eu estou nesse grupo, acredita que isso vai ser positivo para os emergentes, principalmente aqui da América do Sul, porque mostra que há uma retomada aí de um ambiente mais propício para negócios, tá? Bom, além disso, a gente tem na sexta-feira o IPCA aqui na agenda econômica local, e tem o payroll lá nos Estados Unidos, né? O payroll que fala sobre o mercado de trabalho e pode
alterar aí, embora seja muito difícil e muito complicado, alterar aí as apostas de manutenção dos juros na próxima reunião do FOMC lá nos Estados Unidos. E por aqui, IPCA deve vir fraco, mas o mercado de trabalho aquecido aqui deve manter as nossas expectativas de que o início do ciclo de corte de juros por aqui não acontecerá antes da reunião do Copom de março, né? Portanto, janeiro a gente deve continuar convivendo aí com a Selic a 15%. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente tem a nossa live pontualmente por volta das 7h30 e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre toda essa situação aí da Venezuela e como os mercados estão reagindo a isso tudo. Beleza? Um abraço para todo mundo, bons negócios a todos, bem-vindos a 2026 e avante Sucupira! Acorda, Sucupira!